Aleluia. Santas tu. Pastor André, dá um pouquinho de volume. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocar de pé. Note. Glória a Deus, Senhor Jesus. Uma palavra bem conhecida dos irmãos, que a gente ouve muito falar. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. A palavra de Deus nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai amado. Colocamos diante de ti, Pai amado, a tua palavra, a qual vem de encontro ao nosso coração nesta noite, Paizinho, onde se encontram muitos corações angustiados, oprimidos, mas que o Senhor venha nesta noite, Pai amado, nos trazer alívio, nos trazer descanso, dividir conosco, Pai amado, essas cargas pesadas que muitas vezes vêm sobre os nossos ombros e nos dá, Pai amado, muitas vezes a vontade de parar, de desistir, mas a tua palavra nos diz que tu és o renovo, tu és aquele que vem nos ressuscitar. O Senhor venha nesta noite, Pai amado, trazendo a tua palavra de encontro aos nossos corações, assim como veio de encontro ao meu, que veio de encontro ao coração de cada um dos meus irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, igreja? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Louvado o nome do Senhor Jesus. Essa semana eu estava vendo uma reportagem. Eu não sei se os irmãos conhecem aqueles cachorros, os bacinhos, os pequenininhos, tem as perninhas curtinhas. Eu sou apaixonado por essa raça. Lembra? Tem um cachorro meu desse no livro. Eu cheguei em casa e tinha dado meu cachorro. Ela deu? Mas eu vi uma reportagem essa semana, aconteceu lá nos Estados Unidos, que um dono de um cachorro desse estava passeando com o cachorro e amarrou o cachorro no para-choque do carro e esqueceu que o cachorro estava ali amarrado. Logo em seguida ele veio, precisou sair, entrou no carro e arrancou com o bichinho amarrado atrás do carro. Vocês imaginem o Marcelo, um cachorro grande, mas com as pernas bem pequenininhas. A gente brinca, um cachorro rebaixado, né? Vocês imaginam o desespero desse bichinho? Com aquele homem arrancando o carro e o bichinho tentando correr atrás, tentando sobreviver. Porque na verdade ele estava lutando com a própria vida dele. Porque não tem comparação um carro andando, aquele bichinho tentar acompanhar. O desespero daquele animal para tentar não morrer. Mas para a glória de Deus, um motoqueiro viu e ele parou. O cachorro teve alguns arranhões, alguma coisa, mas ele está bem. Está vivo. Ele está vivo, o bichinho. Mas aí eu comecei a meditar. Hoje pela manhã, meditando na palavra. E o Senhor me trouxe a lembrança dessa reportagem que aconteceu. Daí eu comecei a pensar quantas vezes nós nos sentimos como esse cachorrinho, sendo arrastados pela vida, sendo arrastados pelos nossos problemas,
Muitas vezes eu brinco assim, quando a luta começa a ficar muito grande, eu digo, para o mundo que eu quero descer. Para que eu preciso descer. A coisa está muito rápido para mim. E eu fico imaginando assim, quantas vezes nós precisamos lutar para continuar vivo. Quantas vezes a gente precisa tentar alcançar situações que estão acontecendo mais rápido do que aquilo que a gente consegue raciocinar, ou muitas vezes até intervir no que está acontecendo. Esse bichinho não tinha como, porque ele estava sendo arrastado. Ele precisou de uma ajuda de fora vir para fazer parar, para poder ser socorrido. E é isso que Jesus nos fala aqui, que por muitas vezes nós precisamos parar, porque nós começamos a ser arrastados pela nossa vida, pelos nossos afazeres, pelos nossos empregos, pelas nossas obrigações. É família, é emprego, é ministério. Às vezes as coisas começam a acontecer de uma maneira que nós não paramos e esperamos que alguém venha nos ajudar. Esperamos muitas vezes que alguém venha e te diga assim, fica tranquilo. É muito fácil a gente dizer, fica tranquilo. Mas Jesus, Ele diz para nós, vinde a mim. Quantas vezes nós vamos a Jesus? Quantas vezes a pressão das nossas vidas é tanta que nós nos sentimos sendo puxados, sendo arrastados, ou muitas vezes carregando algo que a gente não consegue. Eu imagino, porque por muitas vezes, querendo ou não, as pessoas fazem tantas comparações conosco. Quando eu fui consagrado, eu e o pastor André, vários pastores foram consagrados juntos. Tem pastores hoje com igrejas com mais de 300 membros. Nós estamos aqui entre poucos. Querendo ou não, a gente mesmo às vezes faz algumas comparações. Mas o que Deus tocou muito forte no meu coração é que Deus tem um caminho para cada um, um propósito para cada um. Bem provável que de repente um desses pastores tem uma igreja de 200, 300 membros, não teria nem sequer a capacidade de suportar a opressão, de suportar muitas vezes estar sozinho dentro da igreja. E isso machuca. Ou então muitas vezes quando fazem uma comparação, mas em tal lugar está sendo feito tal coisa, em tal lugar está sendo feito tal evento. Mas as pessoas não param para olhar a tua situação. Será que ao invés de ter sido esse cachorrinho com as perninhas curtinhas amarradas atrás do carro, se tivesse um daqueles cachorros de corrida, de repente ele iria acompanhar o carro? Mas era a situação naquele momento. E as pessoas às vezes não conseguem olhar para a situação que tu está vivendo, aquilo que tu está passando. As pessoas não conseguem, quem está de fora muitas vezes não olha para aquilo que tu estás vivendo naquele momento, para a tua situação, ou para aquilo que tu pode suportar naquele momento. Às vezes as pessoas querem colocar sobre ti uma carga muito maior do que aquela que o próprio Deus. Quando Deus fez aquele cachorrinho com as pernas curtinhas, Deus sabia que a vida dele não seria um campo para correr, não seria um campo para caçar, mas seria um campo de companhia. Deus, quando fez ele, sabia qual seria a função dele. Assim, da mesma maneira, quando Deus chamou cada um de nós, Ele sabia o tamanho do fardo que cada um de nós poderia carregar e suportar. Só que às vezes as pessoas que estão à tua volta querem muito mais de ti do que aquilo que Deus te predestinou a fazer, do que aquilo que Deus te chamou para fazer. Infelizmente,
pessoas ao nosso derredor, à nossa volta, às vezes olham para aquilo que elas almejam, mas não olham para a situação que tu estás vivendo. Não olham para o momento que tu estás vivendo. E às vezes o momento para quem olha de fora é fácil, mas para quem está carregando naquele momento, quem está vivendo aquele momento, é um fardo pesado. É algo que muitas vezes tu ora para Deus e diz: Senhor, levanta alguém, coloca alguém para me ajudar a dividir, coloca alguém para me ajudar a carregar. O próprio Senhor Jesus, quando estava no caminho do Calvário, na metade do caminho, aquela cruz que era tão pesada que não era dele, aquela cruz era nossa. E no meio do caminho, por causa das nossas iniquidades, o Senhor Jesus não suportou o peso daquela cruz. O Senhor Jesus não suportou. Então o que Deus fez? Deus usou o centurião para chamar um homem que estava no meio da multidão, Simão Sirineu, ao qual veio Jesus a carregar a cruz até o Calvário. Aquele Sirineu nos ajudou a carregar a cruz. Ele carregou a parte que era nossa, porque ele carregou a nossa e Cristo foi ao lado dele. E é assim que acontece nas nossas vidas. Porque aquela cruz era dele também. Aquela cruz também era dele. Então muitas vezes nós não entendemos, ou até mesmo, às vezes as pessoas esquecem a situação que tu está vivendo e acham que tem que ser da maneira que elas almejaram, e não da maneira que tu pode suportar naquele instante. Entender que até mesmo, meus irmãos, com palavras, às vezes uma palavra pesa mais do que qualquer outra coisa. Uma palavra pode te ajudar a ir em frente, mas uma palavra pode fazer retroceder também. As palavras têm poder. As palavras têm muito mais peso do que qualquer outra coisa. Entendemos, meus irmãos, que por muitas vezes nós acabamos olhando, infelizmente o ser humano é assim, acaba olhando para o vizinho e dizendo que a grama que está do lado dele é mais verde do que a que nós temos aqui. Só que a gente não sabe o quanto feio, o quanto já foi de adubo nessa grama para ela poder estar aqui para ti hoje. Às vezes a gente não sabe a situação. Então nós precisamos muitas vezes entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Por muitas vezes é um tempo de tu primeiro te estruturar, de tu primeiro entender que é um tempo determinado para tudo. Hoje é um tempo de construção, hoje é um tempo de fortalecer o teu alicerce. Hoje é o tempo de nós entendermos que Jesus, Ele olha para nós todos os dias e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Muitas vezes nós estamos pastor, eu estou cansado. Mas tem horas que o cansaço é tanto que ele vem e te oprime, ele te aperta. Ele te faz querer largar tudo. Ele te faz querer desistir. Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse que é Ele que vai nos aliviar. Não é o pastor, não é o irmão, não é o pastor da outra igreja que vai te aliviar, não. É Jesus. Não importa o que tu fizeres, aonde nós formos, o nosso fardo vai junto. As nossas lutas vão juntos. Só que quando nós desistimos de estar aonde Deus nos colocou, é que eu sempre digo: Deus está contigo enquanto tu estiveres junto com Ele. Enquanto tu estiveres junto com Ele, entendendo o propósito que Ele tem na tua vida,
mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus coloca sobre nós um jugo. Primeira vez que eu fui na casa do Samuel, eu olhei ficar na parede dele, tipo, sabe o que ele quer comer? Ele lá tem uma cangalha, tipo, ele tem outro nome, mas tem um jugo. Mas tu bota dois. O mesmo peso que um puxa, o outro puxa também. Não existe um jugo desigual. Jesus, ele não dá um jugo desigual para nós. O mesmo peso que está em ti, está na pessoa que está do teu lado. Daqui a pouco ela vai ter que fazer um pouco mais de esforço, mas é porque ela ainda não está preparada. Mas o peso é o mesmo. O peso é distribuído para os dois. Por isso que a Bíblia nos diz que é melhor serem dois do que um. Para que quando um cair, o outro levantar. Alguém já viu dois bois puxando? Às vezes um tropica. E aquele que tropica, ele se escora no que está de pé. É isso que Jesus nos mostra. É estarmos juntos, sabendo que tem alguém do nosso lado, sabendo que tem alguém cuidando de nós. Naquele momento que o cachorrinho estava sendo arrastado, se ele pensar, a gente não sabe. Ele deve ter pensado que ele ia morrer, né? Mas Deus enviou alguém para lá, ver que ele estava sofrendo. Tudo há um tempo determinado. Às vezes coisas vão acontecer na tua vida que vai te dar vontade de parar, de desistir. Mas o Senhor nos mostra. Ele nos fala aqui, meus irmãos. Essas palavras que Jesus nos mostrou aqui são para pessoas que estão cansadas, que estão desanimadas. Não são uma pessoa, muitas vezes uma pessoa que já está em completa exaustão. Muitas vezes nós olhamos por fora e vemos a pessoa está rindo, está sorrindo e está bem. Mas a gente não sabe o tamanho do cansaço, o tamanho da exaustão que essa pessoa está por dentro. Nos falta muitas vezes uma palavra que muitos falam, muitos nem sabem o que significa, que é empatia, que é nos colocar no lugar do outro. Será que a pessoa pela qual eu falei algo, será que ela merecia ouvir? Será que aquela pessoa que eu fiz algo para ela, será que ela merecia? Nos falta muitas vezes olhar e tentar sentir a dor da pessoa em nós. Tentar sentir em nós aquilo que nós estamos muitas vezes causando na pessoa. Entender que a dor que a pessoa sente, muitas vezes tu vai olhar, está bem, mas lá dentro o coração está quebrado, o coração está machucado. E será que nós pagamos promessa? Será que nós conseguimos nos colocar no lugar da pessoa? Porque assim é muito fácil. Como o irmão falou, ele só não vê no culto quando ele realmente está longe. E ele se justifica, é verdade. Aonde ele vai, ele tira a foto, pastor, eu estou indo. Não vou poder, vou matar um lugar, mas eu queria estar aí. Salmista Davi diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa, que eu pudesse morar todos os dias na casa do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Tu quer descanso para a tua vida? Tu quer salvação? Tu quer bênção? Então começa a habitar no esconderijo de Deus. Começa a habitar dentro da casa do Pai. Não vem só de visita, não. Começa a vir. Pastor, eu estou aqui, eu queria ir na igreja orar. Vem, a igreja é tua. A igreja não é minha, a igreja é de cada um de nós. A igreja é o aprisco que Deus preparou para cada um de nós, onde aqui teremos descanso, onde aqui nós encontraremos o descanso que nós necessitamos, onde aqui nós deixamos os nossos fardos. Aí eu te pergunto hoje, como é que tu está hoje? Como é que tu está lá dentro hoje? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Quais são os
problemas que tu tens hoje, e muitas vezes é só tu e Deus que sabem. Tem problemas nossos que nós não contamos para ninguém. Tem situações das nossas vidas que a gente não conta muitas vezes nem para a pessoa pela qual nós vivemos juntos. Mas o Senhor Jesus diz para cada um nessa noite: vem para mim, vem até mim, vem comigo, vem comigo. Quantos de nós paramos? Talvez hoje a gente esteja lutando, meus irmãos, com um peso de uma dor física. Porque eu digo assim, eu estava junto com a minha esposa, eu vi tudo que ela passou. Eu estava lá, eu vi tudo o que ela passou. É muito fácil, muitas vezes, nós olharmos e dizermos assim: pastora, fica tranquila, mas eu sei que essa mulher passou. Só que eu não senti a dor que ela sentiu. A dor que ela sentiu eu não senti. Mas mesmo assim eu estava lá, ao máximo possível. E será que nós estamos sendo presentes na dor que cada um está sentindo? Como eu falei no final dessa reportagem, eles disseram que o cachorrinho estava bem, mas ele deve ter sentido muita dor, ter sido arrastado, ter sido rolado pela estrada. A dor era dele, mas ele não luta, ele teve um alívio. Quando aquele homem veio e diz: para, porque tu está fazendo mal, para, porque tu vai matar o bichinho. Esse é Jesus quando vem nas nossas vidas. Ele olha para nós e diz: para com tudo, para de sentir essa dor. Quem sabe hoje tu está sentindo o peso de uma doença que por muitas vezes nós nem sabemos. Ou quem sabe são os problemas dentro da família, são pesos que nós temos. Ou quem sabe é o peso de um vício que a gente não conseguiu ainda passar por ele. Um fardo que muitas vezes nos cansa, nos deprime, nos oprime. Ou quem sabe por muitas vezes nós mesmos colocamos fardos sobre os nossos ombros, onde nós assumimos situações que nós não vamos conseguir cumprir. Pegamos mais coisas para fazer do que nós podemos suportar. Às vezes existem situações nas nossas vidas que somos nós mesmos que trazemos para nós, porque nós não vigiamos. Nós não vigiamos, não pensamos de como será amanhã. Eu já fui uma pessoa que eu fui muito, mas muito impulsiva. Hoje muitas vezes minha esposa briga que eu penso demais. Mas vamos fazer, vamos orar um pouquinho mais. Vamos orar um pouquinho mais. Não é assim, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Quem sabe hoje tu esteja lutando contra uma depressão. E as pessoas vêm me dizer assim: mas quem é cristão não tem depressão, não tem estresse. Tem sim. Depressão muitas vezes chega a ser hormonal. É uma coisa de dentro do teu organismo. Estresse, é cansaço, uma depressão. Para tudo isso, meus irmãos, o Senhor Jesus nos fala: vem para mim, lança as tuas angústias aos pés do Senhor. Lança. Como é difícil. Por muitas vezes nós dizemos: mas eu sou cristão, eu oro, eu jejuo. Mas quando nós temos uma luta, nós esquecemos que quem vai dar a vitória sobre essa luta é Jesus. A nossa única parte é orar, é buscar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Aqui Jesus não disse: de repente eu vou aliviar.
eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Ah, mas pastor, faz tantos anos que eu tenho essa depressão, mas tu já orou para Jesus tirar isso de ti? Tu já pediu para Ele, para que esse fardo saia da tua vida? É uma coisa tão simples. Só que somos nós que complicamos. Somos nós que muitas vezes não entendemos que o caminho entre nós e Cristo é só um joelho de distância. Verdade. Um joelho de distância. Oh, Deus, Pai. Pastora, mas a minha vida está complicada. Está complicada, pastor. Ora, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é aquilo que o mundo coloca sobre a tua vida, mas é o jugo que Cristo tem para nós. Amém. Glória a Deus. O meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso. Porque muitas vezes nós ficamos bravos, porque uma situação não se resolveu. Humilde é entender que toda correção que vier sobre a tua vida, toda correção que Deus derramar sobre a tua vida, é Deus que vai fazer. E encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Volto a te dizer, é só um joelho de distância. É só um clamor de distância. Você já nos fala desde o Antigo Testamento, em Jeremias 33:3. Clama a mim. Clama a mim, e responder-te-ei. Coisas grandes e maravilhosas. Glória a Deus, Senhor. Clama, ora, busca. A tua bênção está só um joelho de distância. A tua bênção está só um joelho de distância. Porque Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está contigo. Ele só está dizendo assim, ó, para. Como aquele carro parou. Para a tua vida e clama a mim. Para, que a ajuda vai chegar. Para, que o socorro está te esperando. Glória a Deus, Senhor. Oh, Deus, Pai. Às vezes a gente só precisa de parar. Jesus. Parar. E olha bem. O salmista Davi já declarava: quando olho para os montes, de onde virá o meu Meu socorro? socorro vem do Senhor, que fez a terra inteira. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Glória a O teu Deus. socorro está ali, meu irmão. O nosso socorro está ali. Mas para isso basta uma pequena atitude. Glória a Deus, Senhor. Parar Oh, Jesus. a nossa correria do dia a dia. Parar de querer fazer as coisas da nossa maneira. Parar de querer fazer do nosso jeito. Parar de fazer assim, eu acho. E entregar para Jesus. Glória a Deus, Senhor. Entrega teus caminhos para o Senhor. Confia nele. E no mais, tudo ele fará. Glória a Deus. Você está dizendo que vai fazer, porque é que nós complicamos. A bênção muitas vezes não chega para nós porque nós complicamos. Somos nós que afastamos a bênção. Porque a palavra de Deus nos diz: e as bênçãos te seguirão. Não é nós que temos que correr atrás da bênção, não. Quando nós servimos a Cristo, as bênçãos vêm atrás de ti. As bênçãos vêm atrás